Eu conheci o pastor Franklin na Conferência da Fiel em 2011. Ele foi um dos preletores. Inclusive o Rodrigo e a Patrícia também estavam lá, né, Rodrigo e a Patrícia? E foi lá que eu conheci o pastor Franklin. Foi interessante, porque numa das mensagens que ele trouxe, eu não estava, nós estávamos numa reunião lá, foi à tarde, mas só que depois eu adquiri eu já contei a história ontem, mas ela vale a pena ser contada novamente, porque a plateia é um pouco diferente. E daí quando, na segunda-feira, logo na segunda seguinte, eu coloquei lá o disco no carro e eu estava ouvindo aquela mensagem do Franklin, e eu tive que parar o carro para chorar, de tanto que aquela mensagem falou ao meu coração, os desafios que Deus trouxe para o meu coração, e foi ali que nasceu o desejo no nosso coração de nós iniciarmos esse trabalho aqui no Ipiranga. Então, o pastor Franklin, ele está aqui um pouco por bondade dele, mas um pouco também por obrigação, porque ele é o responsável, ele tem uma certa paternidade. Uma paternidade espiritual. E o pastor Franklin, ele é um escritor, ele tem livros editados pela editora Fiel, pela Edições Vida Nova, inclusive está lançando nesse final de semana aqui também o seu mais novo livro, que você pode adquirir e aproveitar e pegar um autógrafo aí, especial. Também um conferencista tanto nacional como internacional, diretor do seminário Martin Butzer. Ele pode falar mais alguma coisa a respeito desse seminário. Então, para nós tê-lo nesse final de semana está sendo um grande privilégio. E nós estamos aí tentando sugar ao máximo. E o nosso agradecimento a ele, a sua família, por estar aqui nesse final de semana conosco. Que Deus possa abençoá-los e abençoar também o ministério de vocês. Pastor Franklin, muito obrigado. Irmãos e irmãs, boa noite. Mais uma vez é um prazer estar com vocês aqui, já em ritmo de despedida. Paulo, no primeiro capítulo de Romanos, ao começar a escrever aquela famosa epístola, ele diz que o desejo dele em ir a Roma, preparar o caminho e depois ir a Roma, era para compartilhar um dom com a igreja. E ele mais adiante vai dizer que esse dom é um dar e receber. Então, eu espero que, de alguma medida, o nosso tempo aqui tenha sido um tempo de edificação para os irmãos, mas vocês podem ter certeza que foi um tempo de edificação para nós também, de encorajamento. Foi muito bom ter contato com vários de vocês, conversar um pouquinho e trocar um pouco de ideias sobre as coisas de Deus, o que Deus tem feito, o que Deus pode vir a fazer em nossas vidas também. Antes de entrar propriamente dito na meditação de hoje à noite, eu queria só apresentar alguns livros de Edições Vida Nova. Há uma banca lá fora, você pode adquirir esses livros. O primeiro livro é esse livro chamado Teologia Sistemática, da minha autoria. Ele foi publicado anteriormente como Teologia Cristã, e ao esgotar a primeira reimpressão, ele entrou nessa série chamada Curso Vida Nova de Teologia Básica. Então, se você quer um material de rápida leitura sobre teologia cristã ou teologia sistemática, eu gostaria de recomendar essa obra. Eu tento focar aqui o que é mais essencial à fé. Ao final de cada unidade você tem algumas perguntas de revisão, de recapitulação, e no final também de cada unidade algumas sugestões de leitura para aprofundamento de outras obras que você tem em língua portuguesa. Nós somos de uma igreja batista reformada e a gente gosta bastante de doutrina, de teologia, mas estudar teologia e doutrina é um risco. Implica aí talvez o risco da soberba espiritual, do orgulho espiritual. Então eu queria recomendar esse lançamento de Edições Vida Nova, chamado Ortodoxia Humilde. Vale a pena ler, é um livro bem fininho, você lê aí 1h30, 2 horas, bem rapidinho a leitura. Então, o ponto dos dois autores, eles são reformados também, ligados a uma igreja em Maryland, nos Estados Unidos, é que nós podemos crer corretamente e defender as doutrinas que a gente entende que são corretas, sem ferir, sem machucar as pessoas. Então, um lançamento de Edições Vida Nova para vocês.
Esses 2 livros aqui tem poucos lá na mesa, então eu estou devolvendo aqui para quem quiser depois ter acesso a eles. E o último livro que eu queria recomendar é um livro que eu tenho muito carinho por ele. Eu li 4 vezes, já no final do período do seminário, chamado Teologia dos Reformadores, de Timothy George. Esse livro é o seguinte: se você quer uma leitura um pouco mais densa sobre a teologia da reforma, o que Lutero, Zwinglio, Calvino, Menno Simons criam e qual a relevância da fé da reforma para a gente hoje, eu recomendaria esse livro. Ele não é uma leitura técnica, daquelas que você tem que ter um dicionário de teologia, ou até mesmo um dicionário de língua portuguesa do lado. A leitura é um pouco mais fluida, mas é uma leitura essencialmente doutrinal. O que Lutero ensinou? O que ele ensinou sobre lei e graça, justificação pela fé, a relação do crente com o Estado? O que Calvino ensinou sobre oração, predestinação, culto? O que Zwinglio ensinou sobre a resistência contra tiranos, Menno Simons e a disciplina eclesiástica? Então eu queria recomendar esse livro, e é muito legal porque a Vida Nova mudou a capa dele. A primeira capa era metade palmeirense e metade vascaína. Não sei se você teve acesso à capa dura, verdinha, e tinha a cruz de Malta no meio da capa. Não muito criativa, eu confesso. A segunda capa tinha Erasmo de Roterdã na capa. Um negócio muito esquisito para um livro que fala de Lutero, que bateu pesado Erasmo de Roterdã. Agora botaram o papai Lutero aqui na capa, então agora a capa ficou legal e eu vou ficar com ele do meu lado aqui. Gente, vamos voltar a Gálatas, que é o que interessa para nós aqui. Sim. Algum irmão me emprestou essa caneta ontem de manhã. Se você deu falta da caneta, pode pegar comigo. Ela está aqui esperando por você também. Não vou levá-la comigo, não. Pode procurar depois aqui, por favor. Ontem à noite nós tratamos do capítulo 1 do livro de Gálatas. E hoje de manhã do capítulo 3. E nós vamos tratar agora à noite do capítulo 5. Ontem eu disse, logo no começo da primeira mensagem, que de certa forma nós resumiríamos Gálatas aqui. E de certa forma estou tentando cumprir o que eu prometi. A divisão de Gálatas é bem simples. O tema geral, eu sugeriria, é a defesa da salvação pela graça somente, recebida pela fé somente. Um tema nada criativo, mas é o que resume bem a ideia de Paulo aqui. Ele está defendendo a salvação somente pela graça, recebida pela fé também somente. Mas capítulo 1 e 2 é um capítulo mais de testemunho. Paulo está dando um testemunho apaixonado do que Deus deu a ele por meio de Jesus Cristo. Se você ler depois a sequência, a gente leu aí só os primeiros 9 versos do capítulo 1, Paulo depois ele vai detalhar, por exemplo, o tempo que ele passou no deserto. Aliás, antes ele diz que Deus o escolheu no ventre, um eco muito forte de Jeremias capítulo 1, talvez uma paráfrase ali de Jeremias capítulo 1. Então Paulo tem um senso de escolha, de pertencimento a Deus muito forte, e todo o capítulo 1 e capítulo 2, Paulo vai defender, dar testemunho de que ele foi alcançado pela graça, e isso é o que não só valida o seu ministério, mas também a sua mensagem. Paulo em nenhum momento cooperou com a salvação, antes a graça triunfou sobre ele, cativando a Jesus Cristo. Então os primeiros 2 capítulos são testemunho passional, e a gente viu isso brevemente ontem, logo nos primeiros versos, quando 2 vezes ele diz que o que ele entrega não veio do homem, não veio da carne, mas ele repete depois 2 vezes que o que ele entregou, o que ele ensinou para as igrejas da Galácia, veio de Deus o Pai e do nosso Senhor Jesus Cristo. O capítulo 3 e 4 é um capítulo mais doutrinal. O que Paulo quer fazer é argumentar que, à luz do Antigo Testamento, a salvação sempre foi oferecida pela graça e sempre foi recebida pela fé somente. Então hoje de manhã nós tratamos do verso 24 do capítulo 3, que resume todo o argumento de Paulo em capítulos 3 e 4. A salvação nos vem pela graça. A lei é dada para preparar-nos para receber a graça. A lei quebranta a gente, a lei despedaça a gente, a lei nos humilha, nos torna ansiosos por buscar a salvação em outro princípio, isto é, naquele que foi crucificado e ressurreto dentre os mortos, e a única forma de recebê-lo é pela fé somente. E o grande benefício que nos advém do Evangelho é a justificação. Aquele que se agarra ao crucificado e ressurreto
aquele que coloca sua confiança, sua fé no crucificado e ressurreto, ele é declarado justo. Isso é um ato único de Deus em nosso favor, tornando-nos a partir de então homens e mulheres completamente santos, completamente justos, completamente retos, homens e mulheres que agora são colocados num novo status. Eu não tratei disso de manhã, mas aí, se você começa a meditar nesse ponto, começa a fazer sentido, por exemplo, Paulo dizendo: olha, aos santos da igreja tal, os santos que estão comigo vos saúdam. Mas espera aí, a santidade não é um processo, a gente não caminha para ser santos, a gente não depende do Espírito, é o que a gente vai tratar hoje, para ser santos. Por que Paulo então diz que algumas pessoas já são santas? Porque Paulo trata de crentes de certas igrejas como gente já santa, porque nesse caso aí, Paulo está tratando da nossa posição em Cristo. Aqueles que se agarram ao crucificado e ressuscitado, eles são completamente justos agora, são completamente retos, são homens e mulheres completamente santos. Isso não invalida a nossa busca pela santificação, vamos tratar disso hoje, mas nós agora temos uma nova posição em Cristo Jesus. Esse é o argumento, capítulos 3 e 4. Em alguma medida, capítulos 3 e 4, também capítulo 1 e 2, Paulo está tratando de nossa relação objetiva externa com Deus. Isto é, Paulo está tratando daquela relação em que eu, como uma pessoa, estou sozinho diante de Deus o Pai, e por meio de Jesus Cristo, toda a minha relação com Deus o Pai é transformada. Antes eu era inimigo, agora sou amigo. Antes eu era escravo, agora sou livre. Antes eu era servo dos demônios, da ação demoníaca, agora eu sirvo a Deus. Então todos os capítulos que a gente viu até agora, todos os textos que a gente viu até agora, tratam dessa relação objetiva e da mudança que houve quando nós cremos em Jesus. Mas essa mudança externa, ela é acompanhada por uma mudança interna. Quando nós cremos em Jesus, quando nós nos agarramos ao crucificado, a nossa relação com Deus muda. Há uma mudança real, objetiva, tangível em nossa posição diante de Deus. Mas essa mudança externa também é acompanhada por uma transformação interna, por uma transformação do coração, uma transformação dos afetos do que nós somos internamente. Antes de lermos Gálatas 5, versos 18 a 25, vamos orar mais uma vez, pedir Deus nos ilumine, Deus nos dê misericórdia nessa noite. Senhor, nós nos colocamos diante da Tua Palavra e queremos ouvir tão somente a Tua Palavra. Então, ó Deus, dá Teu Espírito para nós. Una Teu Espírito à Tua Palavra, te imploramos. Ó Deus, que a Tua Palavra salte diante de nós, que Tua Palavra tome nossa mente, ilumine nossa mente, aqueça nosso coração. Ó Deus, dá alimento do céu para nós, é que te imploramos. Que Tua Palavra fale, suplicamos, em nome de Cristo, nosso único Salvador. Amém. Gálatas 5, versos 16 até 25. Eu vou fazer duas perguntas para o texto e concluir com uma afirmação, tentando colocar diante de nós algumas implicações dessa passagem para a nossa vida, para o nosso caminhar em Cristo. Vamos lá? Gálatas 5, versos 16 a 25. Digo, porém, andai no Espírito e jamais satisfareis a concupiscência da carne, porque a carne milita contra o Espírito e o Espírito contra a carne, porque são opostos entre si, para que não façais o que porventura seja do vosso querer. Mas, se sois guiados pelo Espírito, não estáis sob a lei. Ora, as obras da carne são conhecidas e são prostituição, impureza, lascívia, idolatria, feitiçarias, inimizades, porfias, ciúmes, iras, discórdias, dissensões, facções, invejas, bebedices, glutonarias e coisas semelhantes a estas, a respeito das quais eu vos declaro,
como já outrora vos preveni, que não herdarão o reino de Deus os que tais coisas praticam. Mas o fruto do Espírito é amor, alegria, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fidelidade, mansidão, domínio próprio. Contra essas coisas não há lei. Os que são de Cristo Jesus crucificaram a carne com suas paixões e concupiscências. Se vivemos no Espírito, andemos também no Espírito. Uma passagem bem desafiadora, desconcertante até. A primeira pergunta que a gente precisa fazer para a passagem é: o que é viver no Espírito? Primeira pergunta: o que é viver no Espírito? E a resposta a gente encontra nos versos 16 a 18. Paulo abre essa sessão fazendo uma afirmação ousada: andai no Espírito. O Espírito aqui, em toda a passagem, é o Espírito Santo, aquele que é um junto com o Pai e com o Filho, aquele que desde a eternidade é um junto com o Pai e com o Filho, aquele que desde a eternidade compartilha glória, compartilha amizade, compartilha amor que se dá junto com o Pai e com o Filho. Em certa forma, o que a gente vê aqui é um ciclo completo, onde em alguma medida a gente focou mais em Deus o Pai ontem à noite, hoje de manhã a gente focou mais em Deus o Filho e sua obra no Calvário, e agora nós nos movemos em direção a Deus o Espírito Santo. Nós estamos aqui tratando então da pessoa bendita do Espírito, o Espírito de santidade, aquele Espírito que confere santidade, aquele Espírito que, enviado pelo Pai e o Filho, nos coloca, ou melhor, nos transforma à imagem do Deus triuno da graça. Então Paulo, referindo-se a esse Espírito Santo, ele diz que nós devemos andar no Espírito. A expressão andar aqui dá a noção de um caminhar habitual. Isto é, lembra a pergunta: o que é viver no Espírito? Paulo começa a responder a nós aqui, dizendo que um cristão, um homem e uma mulher que se agarrou a Cristo crucificado e ressurreto, é alguém que agora anda ou caminha habitualmente com o Espírito Santo. Isto é, aquele que vive no Espírito é alguém que tem uma relação de amizade e de dependência contínua do Espírito Santo. Em outras palavras, o que Paulo começa a ensinar para a gente aqui é que toda vida cristã é dependência do Espírito Santo. Toda vida cristã é um suspirar contínuo pelo Espírito Santo. Não há como dar um stand-by para o Espírito, clicar um botão e dizer: vou dar um tempo agora, me desconecto, eu ando agora na carne um pouquinho, deixa eu pedir perdão para Deus, a minha obra é pecar, a obra dele é perdoar, eu volto aqui, deixa eu ligar de novo aqui. Não, Paulo está dizendo justamente o contrário. Toda a vida cristã, toda a vida da comunidade cristã é um contínuo caminhar no Espírito, é uma contínua dependência do Espírito, é um contínuo ansiar, suspirar pelo Espírito Santo. Paulo afirma que se nós caminharmos com o Espírito, se nós habitualmente andarmos no Espírito, ou pelo Espírito, uma possibilidade aqui, o que reforça esse senso de dependência à bendita pessoa do Espírito Santo, nós nunca, jamais satisfaremos a concupiscência da carne. Vamos devagarinho, de trás para frente aqui. Primeiro, carne. A carne aqui não é matéria. Alguns momentos da história da igreja, cristãos tenderam a querer judiar da carne, machucar a matéria com uma tentativa de se aproximar mais de Deus. Então você pode lembrar na Idade Média, final da Idade Média, século XIV, século XV, um pouco antes aí de terminar a grande peste, aquela peste que dizimou 1/3 da Europa, alguns fiéis cristãos, no anseio de aplacar o que eles identificavam como a ira santa de Deus, eles começaram, principalmente no norte da Alemanha, a se despir, andavam com uma espécie de fraldões, caminhando com uns chicotes e lacerando suas carnes, numa tentativa de mortificar as concupiscências da carne. Outros chegavam ao ponto de se crucificar. Eles iam parando de cidade em cidade, alguns grupos de monges, eles
crucificavam alguns daqueles monges ali, uma tentativa de aplacar Deus pelas suas próprias forças, porque eles entendiam que o pecado, como princípio, agia na matéria. Mas isso é uma visão enganosa, completamente errônea do texto bíblico. Carne aqui é natureza pecaminosa. A carne aqui não é a matéria, não é o que nós apalpamos. A carne é aquilo que aquele que não crê em Cristo carrega dentro de si e o escraviza. São seus desejos, suas paixões, seus anseios, seus vícios terrenos. Ok, isso é carne. E o que é concupiscência? Um palavrão aí, uma palavra que a gente pouco emprega, diferente. Concupiscência é paixão desenfreada. O que Paulo faz aqui é contrapor dois estilos de vida. Nós, os que cremos, somos chamados a andar, caminhar, depender do Espírito. Se assim o fizermos, olha a negativa aí: jamais satisfareis, ou não satisfareis, ou mais forte, nunca satisfareis as paixões desenfreadas da nossa natureza pecaminosa. Paulo começa a traçar para a gente aqui um ideal altamente elevado de vida cristã. Toda a noção aqui de crente espiritual, crente carnal, pessoas chamadas a viver no mosteiro e pessoas chamadas a viver na vida secular, toda essa noção de dois andares de vida cristã, duas etapas de vida cristã, crentes batizados no Espírito, crentes não batizados no Espírito, toda essa noção é destroçada aqui. Há dois grupos de pessoas: uns, aqueles que ainda permanecem presos às suas paixões desenfreadas, à sua natureza terrena e carnal. Outro, aquele grupo de pessoas que, por crerem em Jesus Cristo, andam dia a dia em dependência do Espírito Santo. E aqueles que andam no Espírito não satisfazem, eles não dão espaço para as obras da carne. Verso 17, Paulo usa uma imagem curiosa aí. A minha tradução tem milita, a palavrinha aí no começo do verso 17. Algumas outras versões trazem a palavra luta. Nessa época aí, mais ou menos a década de 40 do primeiro século, metade da década de 40 do primeiro século, as regiões da Galácia viraram um terreno de passagem dos exércitos romanos. Havia tensão na fronteira da Armênia, perto da Pérsia. Exércitos persas estavam se aproximando do Império Romano, talvez os principais inimigos aí do Império Romano. Então o imperador, na época, mandou que tropas na Palestina, Judéia, Egito, Síria se dirigissem a essa região. Então eu imagino que no tempo que Paulo esteve lá, ele viu essas tropas marchando diante dele, em ordem, carregando lá o seu pilo, sua lança, suas trouxinhas com marmita, com colher, suas espadas, suas armaduras polidas, seu escudo atrás envolto numa manta de couro, capacete brilhando. E ele via aqueles homens marchando ali para a guerra, um atrás do outro, sob disciplina militar intensa. Então é curioso que Paulo pega essas imagens de combate, de luta, imagens marciais de disciplina, ele começa a aplicar ao que o Espírito Santo faz em nós. Ele vai voltar a esse ponto já já. E se você lembrar, essas imagens vão ser até mais aprofundadas, por exemplo, em Efésios 6, quando Paulo descreve o militar romano da cabeça aos pés. Então, volta e meia, ele traz essas imagens militares para caracterizar a vida cristã. Então ele começa aqui a dizer, ainda nesse primeiro ponto, que há uma luta, um combate intenso entre a carne e o espírito. As duas naturezas são irreconciliáveis. Não dá para ficar, como diz o texto bíblico, capengando entre um e outro senhor. Ambos estão em luta, ambos militam, o espírito contra a carne. Por quê? Verso 17, eles são opostos entre si, eles estão em conflito entre si. A carne milita contra o espírito, espírito contra a carne, ambos são opostos, não há como conciliar ambos. Se você foi criado em igrejas mais de linha fundamentalista, você deve lembrar aqueles estudos de crente carnal e crente espiritual.
O que me espanta hoje é que a gente curtia aquilo, achava aquilo de valor, e sem nem ver se aquilo realmente era bíblico ou não. Então você deve lembrar dos desenhozinhos fofinhos e bonitinhos, caracterizava a vida como um círculo, aí tinha o troninho lá no meio do círculo, aí botava-se o ego no trono, a cruz ao lado do trono, aqui é um crente carnal. Aí é outro desenhozinho, botava a cruz no trono, o ego ao lado do trono, aqui é o crente espiritual. Essas noções tão confortáveis que justificam uma vida cristã muitas vezes medíocre, falha, não tem respaldo bíblico. Não há uma forma de integrar carne e espírito e supor que ainda é cristão. O que Paulo coloca aqui é que há uma luta, uma absoluta oposição entre os dois princípios. De um lado, a natureza pecaminosa, de outro lado, o Santo Espírito, o Espírito de santidade que procede do Pai e do Filho. Verso 18, agora, Paulo começa a dizer que se nós somos guiados pelo Espírito, ele transfere agora a responsabilidade para a gente, a necessidade de resposta para a gente, ele lembra que nós não estamos sob a lei. Paulo aqui não quer dizer que o crente não tenha mais obrigação de seguir a lei ou de cumprir a lei. Nós tratamos hoje de manhã um pouquinho do papel da lei em nos humilhar, nos quebrantar, nos preparar como um pedagogo para encontrar Cristo. Mas o ponto aqui, a expressão estar sob a lei, significa que se nós somos guiados pelo Espírito, isto é, se o Espírito abre o caminho para a gente, se o Espírito Santo nos toma pela mão e vai à frente da gente, nós estamos aptos, nós temos o desejo de ir além da lei. A lei o diz, o nosso anseio agora, como resposta grata ao que o Espírito Santo faz, é fazer mais do que a lei requer da gente. E aqui nós somos remetidos às bem-aventuranças, texto tão importante, tão negligenciado para a vida cristã. Alguns chegam ao ponto de supor que as bem-aventuranças só tratam a respeito do milênio ou só tem relação com a vida por vir, mas Jesus, ao ficar diante daqueles homens e mulheres do monte, ele lembra que a ética dos cidadãos do reino é norteada por uma paixão por Deus que nos leva, nos move a ir além da letra da lei. Nós amamos a lei, nós temos amor à lei porque Deus a revelou ao povo de Israel. Mas nós agora, guiados pelo Espírito, queremos ir além da lei como resposta de gratidão a Deus. Primeira pergunta, o que é viver no Espírito? Versos 16 a 18. Viver no Espírito é caminhar com o Espírito Santo dia a dia, é depender do Espírito Santo dia a dia, é ser guiado pelo Espírito Santo, é ter a vontade, paixão de ir além da lei como resposta grata a Deus. Andar no Espírito ou viver no Espírito é combater a carne, é lutar contra a carne, é não satisfazer a carne, como o verso 17 conclui, é não fazer o que porventura seja do vosso querer. Primeira pergunta, o que é viver no Espírito? Andar, caminhar, depender, militar e ser guiado pelo Santo Espírito de Deus. Agora uma pergunta mais pessoal. Segunda pergunta, versos 19 até verso 22. Nós somos dominados pela carne ou pelo Espírito? Primeiros versículos, 16 a 18, a ideia geral, uma definição, uma conceituação do que é viver no Espírito, o que é ser guiado pelo Espírito e a luta que o Espírito nos conduz contra a carne. Mas aí agora uma pergunta se impõe: quem domina a gente? Quem de fato reina em nosso coração? E a pergunta aqui é vital, e eu vou concluir com isso hoje à noite. Como nós sabemos que fomos de fato justificados pela graça recebida pela fé somente? Qual é a prova de que nós somos novos homens, novas mulheres em Cristo? Qual é a prova de que nós somos de fato já santos, já justos, já homens e mulheres completamente retos diante de Deus? Verso 19, Paulo começa a falar das obras da carne. Mais uma vez, carne
é a nossa natureza pecaminosa, nossa natureza diante de Deus sem Cristo, aquela natureza que nos escravizava ao mundo, à carne e ao diabo. E o que significa obras da carne? Paulo está falando aqui então de pecados, ou para usar a linguagem contemporânea, de vícios que escravizam essa natureza pecaminosa. Aquele que vive nas obras da carne é alguém viciado, e esse vício vai ser conhecido. A expressão aqui pode ser traduzida como manifesto, revelado. Aqueles que são viciados na carne, aqueles que praticam as obras da carne, têm suas obras postas diante de todas as pessoas. A gente não consegue enganar ou tapear as pessoas em todo o tempo. E Paulo dá uma lista aqui. Eu vou sugerir uma ordem para essa lista, talvez 4 padrões aqui para essa lista, mas alguns eruditos têm sugerido que não dá para oferecer uma ordem para essa lista de pecados e vícios aqui. Quando comparados ao fruto do Espírito, a gente vai ver daqui a pouco que o fruto do Espírito tem uma ordem, tem uma lógica, tem uma estrutura interna. Esses pecados aqui são uma bagunça, é um caos, é uma caricatura. Essas obras da carne lembram que o pecado desfigura a gente. O pecado torna a gente uma caricatura do que nós poderíamos ser em Cristo Jesus. Ok, uma tentativa de divisão aqui. Primeiro ponto aqui, verso 19. Paulo trata de paixões ligadas à sexualidade ou paixões sensuais. Paulo fala de prostituição, que seria toda atividade sexual ilícita fora do âmbito do casamento. Então a prostituição é uma obra da carne. Paulo fala aqui de impureza, também conectado à questão sexual, mas talvez ligada a vícios sexuais ou taras sexuais. E ele fala agora também de lascívias, isto é, aqueles atos sexuais indecentes que são cometidos diante das pessoas, que chocam o público, o que nós vemos na televisão. 3 pecados conectados com paixões sexuais. O que é espantoso aqui é que Paulo está escrevendo numa cultura saturada de sexo, viciado em pornografia. Por exemplo, você pode pensar no Festival da Saturnália. Era um feriado romano, uma espécie de carnaval, que a sociedade era toda virada do avesso. As principais cidades romanas celebravam essa festa. Durante uma semana, as pessoas andavam seminuas pelas ruas, havia bebida, havia comida, haviam orgias, muitas vezes sendo feitas em público, e havia toda uma inversão na sociedade romana. A classe senatorial, que a gente poderia chamar de nobreza romana, a chamada classe média romana, os patrícios, a ordem equestre, eles agora passaram a servir a plebe. A plebe se reunia em bandos e agora eles faziam paródias da corte do imperador, do senado romano, faziam julgamentos, podiam ter relações sexuais com as esposas dos patrões ou com os próprios patrões. Literalmente havia uma inversão de ordem e de ética completa na sociedade romana. Obviamente, a gente aprende em Romanos 2 que nem todas as pessoas da sociedade romana compactuavam desse tipo de festival. Haviam pessoas, especialmente da ordem equestre, que ficavam espantados, os cavaleiros ficavam espantados com o que acontecia nesses festivais. Mas era assim que a sociedade se divertia. Prostituição, impureza, lascívia. Paulo estabelece que esses 3 pecados, 3 vícios sexuais são obras da carne. Segundo ponto, verso 20. Paulo trata aqui do uso ilegítimo de objetos físicos para tentar se conectar ao mundo espiritual. Paulo fala de idolatria e de feitiçaria. Paulo fala aqui da adoração de ídolos, se criar uma espécie de ídolo para prestar culto a ele. E você tem que lembrar aqui que, apesar da religião romana ser tolerante, ela era intensamente idólatra. Todos os seus sinais de poder exigiam lealdade, exigiam culto. Do outro lado, o que você tem também é o uso de pós, ervas e sacrifícios para tentar se conectar ao sagrado. Matar um carneiro para
olhar o ventre dele e tentar adivinhar o futuro o que está no ventre daquele carneiro. Isso era comum no Império Romano. Paulo vai dizer que essa tentativa de se conectar com Deus por meio de idolatria e feitiçaria também é obra da carne. A feitiçaria também, curiosamente, está conectado com o uso de ervas e perfumes que levariam as pessoas a entrar em transe para se conectar com Deus. Então, até mesmo com a divindade, até mesmo esse uso de remédios e drogas com alvos mágicos é condenado por Paulo aqui. Terceiro ponto, final do verso 20, verso 21. Paulo aqui elenca uma série de pecados contra o amor ao próximo. Inimizades, brigas, hostilidades, aqui é um pouco mais fácil. Aí vem uma palavrinha que você encontra em algumas traduções, porfias, significa contendas, luta entre pessoas. Ciúmes, mais fácil de entender. Ira, explosão de temperamento, briga, pavio curto, sair na briga por qualquer coisa. Bateu no carro do próximo, já está saindo do carro e pronto para a briga, avança em cima daquela pessoa, isso obra da carne. Discórdia, a incapacidade de nós chegarmos à unidade, chegarmos a um denominador comum, também obra da carne. Dissensões, curiosamente, facções. Tem sido sugerido que a palavra facções pode ser traduzida como heresias, e essas duas palavrinhas seriam conexão com a igreja ou com as igrejas da Galácia. Então, a nossa incapacidade como cristãos de andarmos unidos, a nossa tendência carnal à divisão dentro da igreja, a nossa tendência ímpia a começar a ensinar o que não é dado, revelado na palavra de Deus, também é obra da carne. E por último, inveja, que é aquele desejo intenso de cobiçar os bens do próximo, cobiçar o que o próximo tem, a tentar privar o próximo daquilo que é dado por ele. E por último, no final do verso 21, o que a gente poderia chamar de excessos descontrolados, bebedices. A ideia aqui não é de simplesmente beber socialmente ou beber moderadamente bebidas alcoólicas, mas a dependência da bebida alcoólica, o beber imoderadamente bebida alcoólica, conectado com orgias, e aí você fecha o ciclo. Nós abrimos a passagem aqui falando de prostituição, impureza, lascívia, e agora Paulo parece que está tratando dos pecados do indivíduo e agora conecta esses pecados que o indivíduo comete com pecados que algumas vezes vai cometer em comunidade. E se você conhece um pouco do mundo antigo, você deve lembrar que essas orgias e bebedices também eram conectadas com os cultos pagãos, os cultos que eram realizados nas fronteiras do Império Romano, as divindades greco-romanas e outras. Eu tentei dar uma ordem aqui, tentei oferecer um tipo de estrutura aqui, mas aqui não há ordem, só há desordem, só há causa desse catálogo de pecados aqui. Paulo vai elencando aqueles pecados que refletem não só a obra da carne, mas aqueles pecados que caracterizam um homem, uma mulher que ainda não creu em Jesus Cristo e por isso ele só consegue andar na carne ou praticar as obras da carne. E aí Paulo termina essa sessão com uma nota não muito agradável. Ele relembra que ele já falou disso, ele já os preveniu, e ele diz que não herdarão o reino de Deus o que tais coisas praticam. O significado aqui é duplo. Aqueles que andam nessas obras da carne, eles aqui e agora não fazem parte do reino de Deus, e também não devem ter esperança de adentrar o reino de Deus quando Cristo vier em glória, segunda vez, para trazer novos céus e nova terra. Se isso aqui é meio chocante para você, dá uma olhada depois em Apocalipse 21, versos 3 até 8, João vai dizer a mesma coisa. E João vai citar quase as mesmas obras da carne, os mesmos pecados que Paulo elenca nessa passagem. Quem anda nessas obras da carne, quem as pratica dioturnamente, não deve ter esperança nem de fazer parte aqui agora do reino, nem de adentrar o reino no último dia. Aí Paulo faz um tour de força que ele muda
abruptamente todo o argumento. Lembra? O que é viver no Espírito? Viver no Espírito é andar no Espírito, é ser guiado pelo Espírito, é depender do Espírito, é ansiar pelo Espírito Santo, e dessa forma nós vamos militar contra a carne, nós não vamos andar contra a carne. Aí Paulo passa a detalhar quais são as obras da carne, quais são os pecados que revelam se nós estamos andando ou cometendo as obras da carne, e agora abruptamente Paulo volta a falar do fruto do Espírito. E a gente tem que ir devagarinho aqui. Primeiro, fruto é singular. Isso é bem interessante, muito importante no argumento. Não é frutos do Espírito, como algumas vezes a gente deixa escapar, EBD, até mesmo no púlpito, é fruto do Espírito. O que Paulo começa a oferecer, à luz, ou semelhante a 2 de Pedro, capítulo 1, é uma cadeia de virtudes, é um grupo de virtudes que precisa estar sempre junta. Isto é, aquele que anda no Espírito, aquele que é guiado pelo Espírito, vai ter todas as virtudes alencadas abaixo, porque elas todas juntas são esse fruto. Deixa eu ilustrar isso para facilitar para você aqui. Pensa numa laranja ou numa tangerina. Fica estranho você comprar uma laranja ou uma tangerina faltando gomos, não é? Fica estranho você pegar na geladeira uma laranja tangerina, está faltando os gominhos dela, sinal que alguém já comeu, alguém já passou por ali. Alguém já só deixou metade para você. Não faz sentido. Aquela tangerina, aquela laranja, parece que deixou de ser tangerina ou laranja. Alguma coisa está faltando. Metade não é a laranja que a gente conhece. Metade da fruta não é a tangerina que a gente conhece. O fruto do Espírito é como a laranja, como a tangerina. Cada virtude que a gente vai ver agora, ela tem que funcionar junta. Cada virtude que a gente vai ver agora tem que estar lado a lado, uma ao lado da outra. Não pode faltar uma dessas virtudes. Faltar uma dessas virtudes é como a laranja que falta gomo, como a tangerina que falta gomo. Fruto do Espírito. Fruto do Espírito. Esse fruto que é dado a quem anda no Espírito, quem é guiado no Espírito, é dado pelo próprio Espírito Santo. Isso é importante. Esse fruto, essa cadeia de virtudes que vem abaixo, não é gerada pela nossa própria força, pela nossa própria potência. A gente não tem como produzir o que vem abaixo. É só o Espírito Santo que pode dar tudo o que vem abaixo. É só andando no Espírito, só sendo guiado pelo Espírito, só em dependência do Espírito Santo, a gente tem esperança de ter todas as virtudes que vêm abaixo. Em outras palavras, o crente tem a certeza que é justificado pela graça, o crente tem a certeza de que ele de fato anda no Espírito, ele é guiado pelo Espírito, quando a vida dele pode refletir todas as virtudes que são elencadas nos versos abaixo. E aqui é a ordem, aqui é um padrão. Lembra que são 9 os frutos do Espírito, e você pode dividir eles em 3 blocos, cada bloco 3 virtudes. As primeiras virtudes tocam o nosso relacionamento com Deus, a minha relação, a relação que eu tenho com Deus que é Pai, Filho e Espírito Santo. Amor, alegria e paz. Aquele que anda no Espírito, ele vai ter uma vida caracterizada a partir da mente por amor, alegria e paz. O crente verdadeiro, e aqui a gente tem que encarar isso com muita seriedade, vai ter uma vida caracterizada por amor, mas não qualquer amor, não o amor do mundo. A palavrinha empregada aqui é a palavra que vocês devem conhecer, ágape. Ágape não é mero sentimento. Ágape é aquela capacidade que Deus dá a nós, e a ênfase sempre é importante aqui, de demonstrar amor ao próximo, ao ponto de nós perdermos a nossa vida pelo próximo. O fruto do Espírito é amor. Quando adolescente, eu li um livro que me impressionou muito, ele está esgotado, infelizmente, chamado Milagre no Rio Kwai. Não sei quem já viu aquele filme As Pontes do Rio Kwai, a história relacionada com aquele filme clássico com Alec Guinness. Um jovem escocês, militar inglês, chamado Ernest Gordon,
ele é capturado em Singapura, quando os japoneses invadem a península da Malásia, e para o japonês, um militar que se rendesse perdeu o direito à vida. Então, mais ou menos aí 250 mil americanos, ingleses, escoceses, holandeses, foram levados para a Birmânia, fronteira com a Tailândia, para fazer trabalho escravo no meio da floresta. Milhares morreram ali, malária, escorbuto, todas as doenças que você imaginar. E o militar japonês era intensamente cruel. Ele conscientemente desumanizava seus prisioneiros, posto que, segundo o código militar deles, aquele que se rendeu e não lutou até a morte, perdeu o direito à existência. Então, Ernest Gordon conta uma história bem impressionante. Um grupo de prisioneiros estava carregando um trilho do trem nas costas, e você tem que lembrar aqui que aqueles homens estavam famintos, tremendo de malária, abandonados, vestidos muitas vezes apenas com bermuda, sem nenhum calçado, sanguessugas agarrados sua pele. Então, enquanto eles estão carregando um trilho, um militar desaba. Ele simplesmente cai esgotado. E um soldado japonês se aproxima, com a vara de bambu, e começa a espancar. Ele começa a espancar aquele soldado que caiu. E começa a bater nele com a vara de bambu. E um outro homem, que não conhecia aquele soldado caído, ele abandona o seu trilho, vai na direção daquele soldado caído, e ele coloca o corpo em cima daquele militar, sendo ferido ali. O japonês fica com muito ódio dele, e bate naquele soldado até matá-lo. Fica com raiva, vai embora, o soldado japonês, os colegas vão àquele falecido, pegam o corpo dele, enterram na beira da estrada, eles não sabiam o nome dele, e botam a cruz, e eles simplesmente escrevem na cruz: não há maior amor do que esse, do que alguém dar a sua vida pelo seu amigo. Um homem, uma mulher que anda no Espírito é um homem, uma mulher que ama, ao ponto de sacrificar. Esse é o tipo de qualidade de amor que é exigido de nós. Depois, alegria. A vida cristã é alegria intensa, também a partir da mente. Cristo morreu pelos nossos pecados. Cristo foi ressuscitado para a nossa justificação. A vida cristã não pode ser chata. A vida cristã não pode ser um negócio, a gente estava brincando hoje no almoço, né? Aliás, nosso culto, né? Não pode ser um culto formal. Nossa vida tem que ser caracterizada por alegria inquebrantável. A gente não vive mais por vista, a gente vive pela fé. Na fé do Filho que se deu a nós. A vida cristã tem que ser alegria intensa. O pecado da ingratidão é horroroso. A murmuração é pecado. A gente tem que ser grato, alegre. Como um amigo meu diz, depois que Cristo se deu a nós, tudo mais é lucro. Então, se Cristo se deu a nós no Calvário, a nossa vida no Espírito tem que ser caracterizada por alegria intensa. Não é rir que nem um bobão. A gente vai ser ferido, a gente vai ser machucado, mas nós sabemos que a nossa causa já é vitoriosa. Nós já estamos assentados nas regiões celestiais, nós já somos homens e mulheres ressuscitados em Cristo. Paz, amor, alegria, paz. Nós não temos mais litígio com Deus. Nós estamos em paz com Deus. E, em alguma medida, nós estamos em paz até com os que nos ferem. Porque quem fere a gente está ferindo o próprio Jesus Cristo. Então, e é tão difícil a gente dominar o nosso impulso para fazer justiça, para vindicar o nosso nome. A gente aqui é libertado, porque aqueles que nos ferem, especialmente quando nós estamos em causa pelo Evangelho, eles vão ter que dar contas do que eles fazem diante de Deus. Então a nossa vida agora é caracterizada por uma estabilidade que é inquebrantável. Nota que esse primeiro bloco de virtudes trata a nossa relação com Deus, mas são virtudes que entram na nossa mente. Não é mero sentimento, não é mera questão de sentir um calorzinho no coração e uma disposição interna diferente. Não, aqui na mente, nós entendemos
que se nós andamos no Espírito, se nós somos guiados pelo Espírito, a nossa vida é caracterizada por amor, alegria e paz. Segundo bloco, verso 22. Agora, Paulo começa a falar de virtudes, de qualidades que tocam a nossa relação com o próximo, tocam o nosso tratamento com aquela pessoa que está ao nosso redor. Paulo fala aqui de longanimidade, outra palavra complicadinha e pouco usual, mas até onde eu tenho lido, essa expressão se refere a uma medalha, uma espécie de coroa, que era dada para alguns militares romanos que eram especialistas em tocaia. Alguma coisa tipo um franco-atirador de uma tropa de elite hoje. Ele fica lá em cima de um prédio, horas e horas esperando clarear a situação até ele receber autorização para atirar e acabar com aquela situação. A ideia aqui é que um militar esperaria o tempo que fosse para conseguir matar o comandante da tropa adversária, desbaratar uma tropa adversária, e ele voltando para sua unidade, então ele ganharia essa medalha de longanimidade, que pode ser traduzida também como paciência. Mas é mais do que a mera paciência, aquela capacidade dada pelo Espírito Santo, que nós temos de esperar a vitória que vem de Cristo. Então, nossas relações pessoais, que algumas vezes vão ser tensas, vão ser algumas vezes complicadas, Deus dá a nós longanimidade / paciência. Essa virtude é conferida a nós. Também nos é conferida benignidade e bondade. Fica estranha essa distinção. A palavra benignidade não é usual entre nós, mas as duas palavras se complementam. Benignidade é uma disposição de fazer o bem ao próximo. Em alguma medida, é o fato de a gente entender que se nós andamos no Espírito, nós somos guiados pelo Espírito, nós somos chamados a fazer o bem ao próximo. Isso é benignidade. Bondade é a ação correspondente. Então, eu, como uma pessoa que anda no Espírito, uma pessoa que é guiada pelo Espírito, eu não apenas entendo que eu devo agir com bondade, mas eu de fato ajo com bondade. Nós não pagamos o mal com o bem, e como algumas vezes isso é difícil, mas se nós andamos no Espírito, se somos guiados pelo Espírito, nós pagamos o mal com bondade. E esse é difícil, mas é uma virtude dada pelo Espírito Santo, é parte do fruto do Espírito. 3 novas virtudes, virtudes que tocam a nossa relação com o próximo, nossa relação com aquele que está ao nosso redor. As primeiras 3 virtudes, virtudes mentais, que tocam a nossa relação com Deus. Agora, novas virtudes que trocam a nossa relação com o próximo. E, finalmente, final do verso 22 e verso 23, princípios gerais de conduta ou virtudes que se manifestam em nosso coração, virtudes que nós temos dentro ou devemos ter dentro de nós mesmos. Primeira virtude aí, fidelidade, que pode ser traduzida como fé. O crente é alguém que tem uma vida caracterizada por fidelidade. Uma vez que ele entre em relações com outros cristãos, ele vai ser fiel a esses cristãos. Ele vai colocar sua confiança em outros homens e mulheres da sua comunidade, da sua igreja. E essa é uma virtude que está em falta hoje. Simplesmente a noção de fidelidade, seja em relações de casamento, seja em relações de amizade, seja em relações eclesiásticas, simplesmente sumiu, simplesmente se evaporou. A gente troca de relacionamentos, troca de igrejas, como algumas vezes a gente troca de roupa. Simplesmente é o nosso bel prazer, é o nosso capricho. Mas um homem, uma mulher, guiado pelo Espírito, dominado pelo Espírito, ele tem uma vida caracterizada por fidelidade. Ele é capaz de se manter fiel aos seus juramentos, aos seus compromissos. Ele também tem uma vida caracterizada por mansidão. E me entristece algumas vezes, principalmente quando a gente está entre irmãos, que as nossas palavras não são marcadas por mansidão, ou a gente pode traduzir também como docilidade. A gente acaba imitando outras culturas. A gente trata irmãos e irmãs com aspereza, com dureza. A gente atropela pessoas e nem sente que atropelou essas pessoas. Mas uma vida guiada pelo Espírito, uma vida
que anda no Espírito, uma vida que depende do Espírito, é uma vida caracterizada por mansidão e, por último, domínio próprio. Isto é, um homem ou uma mulher que anda no Espírito, que depende do Espírito, é alguém que tem autocontrole, alguém que não é refém dos seus próprios instintos, alguém que consegue dominar ira, contendas, as obras da carne que nós já vimos. Vamos voltar ao ponto aqui. O que nós estamos vendo é o fruto do Espírito. De um lado, não pode faltar nenhum fruto desse, nenhuma virtude dessa na nossa vida. Se nós andamos no Espírito, se nós somos guiados pelo Espírito, nós temos que ter todas essas virtudes na nossa vida. Mas isso não quer dizer, presta bem atenção aqui, que nós vamos tê-las todas desenvolvidas em igual modo. A nossa vida consiste num desenvolvimento gradual de todas essas virtudes que compõem o único fruto do Espírito Santo. Eu acho isso aqui muito legal. Paulo não está dando uma receita, como nas igrejas fundamentalistas de alguns de nós vimos aqui, que ser crente é se vestir de alguma forma, não comer certas comidas, não beber certas bebidas, não pode ir ao cinema, não pode ir à praia, não pode fazer isso, aquelas listas de leis não escritas que não tem base bíblica nenhuma. Paulo não dá nenhuma lista desse tipo, externa, meramente moralista ou legalista. Antes, Paulo centra toda a nossa luta no coração, uma luta interna. Aqueles que andam nas obras da carne, eles são escravos dos pecados que dominam o seu coração e por isso eles vão evidenciar esses pecados em obras da carne. Mas aqueles que andam no Espírito, que são guiados pelo Espírito, eles agora têm o fruto do Espírito e o coração deles é cheio dessas virtudes e a vida diária deles vai manifestar essas virtudes. Vou fazer um negócio meio bobinho aqui, mas você pode pensar nessas 9 virtudes como uma graduação. Então, você olha para a sua vida e você talvez, se examinando, diga, bom, eu posso me lembrar do que eu era antes, cheio de ódio, de raiva, e agora eu vejo que Deus tem realmente me dado amor intenso, eu gosto de fazer o bem às pessoas, eu gosto de me dar às pessoas, Deus me tornou apto ou apta a me sacrificar, inclusive, me colocar em posições que eu tenho que me sacrificar por amor às pessoas. Ok, eu já tenho experimentado mansidão, mas não tanto quanto deveria, ou eu não tenho experimentado fidelidade como eu deveria, então eu tenho que me gastar mais nessa área. Mas, ao olhar para trás, eu posso ver que se antes eu quebrava meus votos, agora eu sou fiel. Se antes eu era cheio de ira e explodia com as pessoas e machucava as pessoas e nem sentia o que estava fazendo, agora eu posso ver um pouquinho de domínio próprio, mas eu tenho que prosseguir no Espírito, continuar andando no Espírito, sendo guiado por Ele, para que essas virtudes aumentem cada vez mais, de tal forma que esse fruto seja de fato manifestado entre os homens. Há muito tempo atrás eu li um livro de evangelização e eu achei muito legal porque o autor descreve uma cena evangelística, uma pessoa falando do evangelho para outra pessoa, e ele conclui lá no final dizendo, fulano pregando o evangelho não era chato. Por quê? Porque aquela pessoa que pregava o evangelho não estava derramando apenas ideias, não estava oferecendo uma mera questão de se decidir por Jesus, mas oferecia uma nova vida baseada no que Deus havia feito por ela. Meu tempo estourou aqui, eu preciso concluir então. A conclusão então, versos 23 a 25, a vida do cristão é vida no Espírito Santo. Verso 23, ele diz, contra essas coisas não há lei. Mais uma vez, o que Paulo quer enfatizar aqui é que uma vez tocados pelo Espírito Santo, uma vez transformados pelo Espírito Santo, a gente vai querer cumprir a lei, mas nós vamos além da lei para viver uma vida no Espírito. Verso 24 é um eco de Gálatas 2:20. Aqueles que são de Cristo Jesus crucificaram a carne com suas paixões e concupiscências. A ideia aqui é de algo que aconteceu uma única vez. Quando nós cremos em Jesus crucificado, quando nós colocamos nossa fé nele, naquele momento a nossa carne já foi crucificada. A partir daquele momento nós já passamos a viver na esfera do Espírito. Naquele momento o fruto nos é dado e nós já temos todo o poder que precisamos
para vencer a carne dia a dia. Por isso, se a gente vive no Espírito, a gente também tem que andar no Espírito Santo. A ideia aqui, mais uma vez, é militar. A ideia aqui é, mais uma vez, de uma parada disciplinada, as pessoas andando umas atrás das outras, formação unida, quadrado lá feitinho, todo mundo andando bonitinho, um atrás do outro, as pessoas, os crentes andando disciplinadamente, numa vida de dependência, numa vida de anseio diário pelo Espírito Santo. Se a gente vive no Espírito, a gente também tem que andar no Espírito Santo. 4 perguntas para nós encerrarmos então. Primeira pergunta: será que nós já somos justificados pela graça? Será que nós de fato cremos em Jesus Cristo? Como a gente sabe que a gente crê em Jesus? À luz da passagem que nós estamos considerando, nós sabemos que cremos em Cristo se nós andamos no Espírito. Colocando em outras palavras, se nós cremos em Jesus, nós vamos provar uma mudança no coração, uma mudança interna. Dietrich Bonhoeffer, famoso mártir alemão aí do século XX, que resistiu ao nazismo, ele escreve no seu livro Discipulado: o único homem que tem o direito de dizer que foi justificado somente pela graça é o que deixou tudo para seguir a Cristo. Como é que sabemos então que fomos justificados pela graça? Como é que sabemos que nós cremos em Jesus e dependemos dele? Porque nós provamos uma mudança interna em nosso coração. A gente é capaz de trazer à memória o que nós éramos e o que nós somos hoje. A gente é capaz de notar um progresso. A gente é capaz de notar um aumento dessas graças. A gente agora tem alegria porque nós somos de fato novos homens, novas mulheres, criados à feitura divina. Primeira pergunta então: somos realmente justificados diante de Deus? Segunda pergunta: quem tem dominado nossa vida? Carne ou espírito? E essa segunda pergunta é conectada com a primeira. Se nós temos identificado uma prevalência do domínio da carne em nossa vida, isso é mau sinal. Aponta, ainda que a gente seja membro da igreja, que nosso compromisso com Cristo foi um compromisso meramente mental. A gente entendeu que as doutrinas são corretas, que a mensagem é bonita, é bacana, a gente gosta da comunhão da igreja, de estar com os irmãos e as irmãs, a gente gosta da agitação, do trabalho, do serviço, mas a gente ainda não se agarrou de fato a Jesus Cristo. A gente não depende dele e somente de Jesus. Quem domina nossas vidas? Quem de fato reina sobre nossas vidas? Carne ou espírito? Nós continuamos praticando as obras da carne ou somos guiados, vivemos, andamos de fato no Espírito Santo? Terceira pergunta: como o fruto do Espírito tem sido desenvolvido em nossa vida? Como você tem trabalhado para ver as virtudes que o Espírito Santo deu a você, concedeu a você? Se você crê em Jesus, como é que você tem visto essas virtudes crescendo em sua vida? Nós somos chamados para sermos melhores. O processo de andar no Espírito, de viver no Espírito, é o processo de sermos tornados novos homens, novas mulheres, já ressuscitados com Cristo, já sentados nas regiões celestiais com Cristo. O processo de andar no Espírito, de viver no Espírito, é aquele processo que leva as pessoas a olharem para nós e antes que a gente abra a boca, as pessoas virarem para nós e dizerem: tem uma coisa diferente em você. O que é? Por que você é assim? Por que você trata as pessoas com doçura, com candura? Por que você está pronto a ajudar as pessoas? Por que você é tão paciente com fulano? Alguma coisa mudou. Alguma coisa se tornou você diferente. Me fala. Nós temos que trabalhar em dependência do Espírito para que essas virtudes se desenvolvam em nossa vida. E por último, olhando especialmente o verso 24, nós temos mortificado as obras da carne em nossa vida. Lembra, Paulo fala de uma luta aqui. Uma luta entre dois princípios que não tem como se conciliar, entre o andar no Espírito e o praticar as obras da carne. Em alguma medida, mesmo andando no Espírito, nós vamos continuar sendo tentados pelas obras da carne. Nós temos buscado na cruz o poder para mortificar as obras da carne diariamente. Talvez a gente não tenha mais, porque a gente não busca como deveria. Vamos orar e mais uma vez quero agradecer ao pastor Walter, os demais presbíteros pelo carinho, pelo convite,
ao irmão Stênio tocando aí, e a Diego também trazendo músicas tão bonitas, bíblicas, e tão bem tocadas. Quero agradecer aí o tempo com os irmãos, a paciência, as conversas que nós tivemos. A caneta caiu, mas se você lembrar, se a caneta é sua, por favor, pega comigo daqui a pouco. Deus abençoe a todos, Deus continue abençoando a igreja de vocês. Para mim é muito encorajador ver o que Deus tem feito entre vocês em tão pouco tempo. Um aninho, mas Deus já tem feito muito, é sinal do que Deus vai dar muito mais também para essa igreja. Senhor, tem misericórdia de nós. Nós precisamos do Teu Espírito. Deus, dá Teu Espírito Santo para nós imploramos. Senhor, se nós formos entregues a nossos próprios desejos, nós vamos voltar para aquele chiqueiro de onde o Senhor nos tirou. Deus, dá Teu Espírito. Dia a dia, dá Teu Espírito. Senhor, nós ansiamos pelo Teu Santo Espírito. Nós precisamos da vinda do Teu Espírito. Dia a dia, momento após momento. Ó Deus, concede o Teu Espírito de poder, o Teu Espírito de santidade, o Teu Espírito consolador sobre nossas vidas. Deus, que seja manifesto diante de homens e mulheres essas virtudes tão bonitas que o Senhor dá para nós. Virtudes que vão além da mera lei. Deus, ajuda que aquelas pessoas ao nosso redor vejam em nós as novas criaturas que Teu Espírito mesmo tem operado, tem transformado em nós. E nós Te imploramos tudo isso em nome de Jesus, nosso único Salvador. Amém.